Seguimos movimentando a nossa reportagem ao vivo para você nesta manhã de segunda, porque o senador Marcos Doval foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. A Aline Beckett tem mais detalhes aqui para a gente a respeito desse assunto. Pois não, Aline? Pois é, Nonato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou, então determinou ali uma operação contra o senador Marcos Doval e também medidas cautelares, incluindo a utilização de tornozeleira eletrônica para monitoramento. A Polícia Federal executou essa ordem hoje de manhã, nas primeiras horas da manhã, quando o senador estava chegando dos Estados Unidos. Ele foi abordado ali pelos agentes da Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Marcos Doval viajou para os Estados Unidos sem uma autorização judicial, apesar de uma determinação prévia ali do Supremo Tribunal Federal que havia bloqueado o seu passaporte. E aí ele então conseguiu um passaporte diplomático e viajou para os Estados Unidos, mesmo após o cancelamento do documento pelo Supremo. E aí o senador teve contas bancárias bloqueadas também, cartões de crédito, chave Pix bloqueado por ordem judicial e além também ali de 30% descontado de seu salário como senador para o pagamento de uma multa de 50 milhões de reais aplicada após descumprir a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu destaco a vocês que Marcos Doval enfrenta processos na Suprema Corte. Ele responde a inquéritos no STF por incitação à violência, ameaças a autoridades e tentativa de obstrução das investigações sobre a suposta trama golpista de 2022. Ele já estava proibido, então, portanto, de usar as redes sociais e teve os seus passaportes civil e diplomático bloqueados, retidos no âmbito desses inquéritos que ele responde na Suprema Corte. E aí, então, nos últimos dias, o senador resolveu adquirir um passaporte diplomático, viajou aos Estados Unidos e aí hoje, então, essa operação deflagrada contra ele aqui no aeroporto de Brasília. Os agentes da Polícia Federal conduziram o senador até a Secretaria de Administração Penitenciária, que é lá onde ele deve colocar a tornozeleira eletrônica e deve permanecer nesse local pelo menos até às 11 horas da manhã. Mais informações a gente retorna aqui ao longo do Jornal da Manhã, Nonato. Combinadíssimo. Muito obrigado, viu, Aline Beckett, atualizando essas informações para a gente na manhã dessa segunda-feira em Brasília. É assunto para os nossos comentaristas também, a Cássio Miranda e o Cristiano Beraldo, que estão com a gente nessa segunda-feira. Cássio, eu vou começar contigo agora, à medida em que havia aí uma determinação para que ele não deixasse o país, e agora 50 milhões de multa é um preço bem salgado, fora a tornozeleira eletrônica. Cássio. O Marcos Doval se comprometeu em pagar este valor. E eu não digo o aspecto financeiro, Nonato. Eu digo todas as restrições que serão impostas a partir do dia de hoje. Ele é réu em algumas ações penais que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Ele era objeto de medidas cautelares e deliberadamente não só atropelou essas medidas cautelares, mas estando nos Estados Unidos, ele gravou um vídeo dizendo que discordava dessas e por isso por lá estava passeando na Disney com a sua família. E é importante nós ressaltarmos que ele esqueceu de elencar um ponto neste vídeo. Antes de viajar, antes de confrontar essas restrições judiciais, ele, através do seu advogado, peticionou ao Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para tanto, o que lhe foi negado. Então, no final das contas, essa multa de 50 milhões de reais será discutida, mas ele terá que cumprir essas medidas cautelares e, verdade seja dita, saiu barato, porque fosse qualquer outro réu Brasil afora, o juiz teria convertido as medidas cautelares em prisão preventiva. E a partir de agora, ele não teria mais a oportunidade, pelo menos tão cedo, de ir ver o Mickey. Beraldo, surpreende essa medida do ministro ou já era algo esperado? Olha, eu acho que saiu barato para Marcos Doval. Na verdade, esse é um caso em que ninguém está certo. Nem o senador, porque tem demonstrado durante a sua atuação como senador ser uma pessoa emocionalmente desequilibrada,
com declarações bastante comprometedoras, disse que esteve com Daniel Silveira junto com Jair Bolsonaro, na época que Jair ainda era presidente, falando sobre o plano de golpe, enfim, já deu declarações bastante complicadas. E a justiça também não está certa. Quer dizer, aplicar uma multa de 50 milhões de reais e uma série de restrições a um senador da República, que, no fundo, seus atos não tiveram absolutamente nenhuma consequência prática, coloca a justiça brasileira numa posição bastante complicada. Então, eu avalio que a opção por colocar tornozeleira eletrônica em alguém que claramente descumpriu uma ordem judicial já é um resultado do clima que mudou dentro do Supremo Tribunal Federal em razão da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Porque, em outros tempos, o Supremo Tribunal Federal teria sido bastante mais duro com Marcos Duval do que foi nesse momento.